Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvio Roberto e eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos meditar um pouco na palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que tem compartilhado os nossos trabalhos, você que já se inscreveu em nosso canal, tem nos ajudado bastante compartilhando os nossos vídeos, e você que porventura ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva, compartilhe, assim você nos ajuda a levarmos a santa palavra de Deus a muitas outras pessoas. Este é o nosso maior objetivo com este trabalho: alcançarmos vidas para o reino de Deus através da palavra do Senhor. E por falar na palavra, vamos a ela. Eu estava meditando hoje à tarde e estava justamente meditando nesse texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 10. E o texto fala de um discípulo de Jesus, por nome de Ananias. Este morava em Damasco e em uma certa ocasião ele teve uma visão da parte de Deus, e nessa visão o Senhor dizia para ele que fosse até a rua chamada Estreita, na casa de Judas, e ali Ananias deveria procurar um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. E porque este homem, Saulo, ele estava ali orando, e na sua oração Deus revela a ele que um homem chamado Ananias chegaria até aquele local, oraria por ele, lhe impondo as mãos, lhe impondo as mãos, e Saulo então ficaria curado. Foi esta a visão que ele teve. E ele creu. Mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, Ananias, servo de Deus, discípulo do Senhor, se recusa a obedecer à voz do Senhor, por conta daquilo que ele tinha ouvido a respeito de Saulo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Prometo que serei breve. Até nos nossos dias, muitas vezes, nós somos influenciados de forma negativa por esses três demônios que naquela época já estavam influenciando negativamente a vida de Ananias. Mesmo Ananias sendo um homem religioso, sendo um homem temente a Deus, segundo o texto está escrito que ele era um dos discípulos de Jesus. Porém, os demônios chamados ouvi dizer, me disseram e ouvi falar, já estavam influenciando a vida dele. E por aquilo que ele ouviu dizer, por aquilo que disseram a ele, por aquilo que ele ouviu falar, ele não conseguia de maneira nenhuma chegar a obedecer a voz do Senhor, quando dizia para ele ir até a casa de Judas e orar por Saulo, por conta daquilo que ele tinha ouvido, porque as notícias não eram boas. Queridos, quantas vezes você e eu também não nos deixamos influenciar por essas negatividades, por esses três demônios chamados ouvi dizer, me disseram, ouvi falar. Quantas vezes nós não temos dado ouvido àquilo que não é agradável, a notícias vãs, quando na verdade a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 27, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esta é a voz que você e eu precisamos dar ouvido. Esta é a voz que você e eu precisamos ouvir e obedecer. Porque a voz do Senhor é tudo que nós necessitamos. E se somos ovelhas do Senhor, precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Deixar de ouvir esses demônios, essas falácias, deixarmos de dar ouvido a conversas sem sentido algum, conversas que não vão nos levar a lugar algum.
enquanto Ananias ele se recusava a obedecer à voz do Senhor, por conta daquilo que ele tinha ouvido falar sobre Saulo, o Senhor diz a ele com insistência: mas para mim ele é um instrumento escolhido para propagar o meu evangelho. O Senhor diz a ele: vai, porque ele é um vaso escolhido por mim para pregar a minha palavra. Queridos, se posso deixar aqui um conselho para fecharmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de dizer a você o seguinte: não se deixe influenciar pelas más conversações. Não se deixe influenciar por palavras contrárias à palavra de Deus. A palavra que nós lemos diz também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, como ovelhas do Senhor, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos tão somente para ouvirmos a voz do Senhor, obedecer a Ele, seguir a Ele, porque temos a plena certeza de que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos cumprir a vontade do Senhor. Ainda que no momento nós não consigamos entender aquilo que o Senhor quer realizar, mas nós precisamos tão somente obedecer. Deixar de dar ouvido aos demônios chamados ouvi dizer. Me disseram e ouvi falar, para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.